Olá, seja muito bem-vindo você que está acompanhando a nossa transmissão. Eu sou Rafael Cardoso, professor de língua inglesa, e a gente vai estar juntinho nos próximos 25 minutos para comentar um pouco mais sobre o Present Perfect. Você que está aí em casa de segundo ano, tá? A gente vai primeiro fazer uma retomada do que foi começado lá na segunda-feira, para depois a gente praticar bem muito em relação a esse novo tempo verbal. Como a gente já conversou, né, os tempos verbais na língua inglesa são divididos em tempos verbais simples, tempos verbais continuous, tempos verbais perfeitos e os tempos verbais perfeitos continuous. A gente já trabalhou todos os tempos verbais simples, o Simple Present, o Simple Past e o Simple Future. E aí na segunda-feira dessa semana a gente deu início aos tempos verbais perfeitos, tá certo? A gente começou com o Present Perfect. E claro, esse Present Perfect, assim como você pôde observar na segunda-feira passada, ele sempre é trabalhado em parceria com o Simple Past. Você precisa entender como é que ficaria, né, o uso do Present Perfect e do Simple Past, tá? E aí, vê só, a gente comentou que o Present Perfect é aquele tempo verbal da língua inglesa que eu não posso deixar me confundir com o nome present, né? Por quê? Porque é um tempo verbal que é utilizado para falar de ações que começaram no passado, porém essas ações elas não foram finalizadas ou elas ainda possuem uma certa influência com o teu tempo presente. É um tempo verbal que a gente não pode utilizar um tempo definido, um tempo exato, um tempo preciso. Ao contrário do que costuma acontecer lá no Simple Past, né? O Simple Past é um tempo verbal que fala também do passado, só que essa ação ela começou no teu passado e ela foi finalizada. E aí quando tu escreves frases no Simple Past, tu precisas definir quando essa ação ela ocorreu, tá? Então, eu posso dizer para você, eu trabalhei. Beleza, mas eu trabalhei quando? Se for no Simple Past, você precisa definir esse tempo. Eu trabalhei ontem. Eu trabalhei na semana passada, eu trabalhei no último mês. Então, tudo isso aí, ontem, semana passada, último mês, são advérbios de tempo que podem ser utilizados nas tuas estruturas do Simple Past para indicar quando a tua ação ocorreu. Já no Present Perfect, a gente não delimita, não faz essa marcação de tempo preciso, de tempo exato. Até porque a ação ela começou, mas ela não finalizou. Tá certo? Então, eu vou te dar dois exemplos na língua portuguesa para que isso fique mais claro, para que você possa organizar os seus pensamentos melhor. Eu posso dizer para vocês, gente, ontem eu trabalhei, beleza? E aí o segundo exemplo vai ser, eu trabalho no ginásio pernambucano desde 2018. Um outro exemplo. Ora, eu trabalho no ginásio pernambucano desde 2018. 2018 foi o ano que eu comecei, só que eu ainda permaneço trabalhando lá. Eu ainda não saí, não mudei de escola, não troquei. O meu vínculo ainda está ativo. Então, isso aí, esse segundo exemplo que eu te dei, faz parte da estrutura da língua inglesa do Present Perfect. A ação começou, mas tem influência com o meu tempo atual. E aí, claro, a gente tem como formar frases afirmativas, negativas e interrogativas, tanto no Present Perfect como no Simple Past. A gente vai para o quadro daqui a pouquinho, tá? Para que a gente possa fazer esse estudo entre esses dois tempos verbais. Mas lembra também que o Present Perfect, esse tempo verbal, ele pode ser utilizado com aqueles advérbios que a gente trabalhou, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o advérbio never, para indicar que a ação nunca ocorreu. Eu posso utilizar o advérbio already, que significa já, para indicar que a ação já aconteceu. Eu posso utilizar o just, aquele J-U-S-T, just, que significa apenas. Só que no Present Perfect ele vai ser utilizado para indicar que a ação acabou de acontecer. Eu posso dizer assim, I have just worked for EducaPE. I have just worked for EducaPE. Eu acabei de trabalhar para o EducaPE. Então esse just aí no Present Perfect, ele vai ser traduzido como o acabei, tá? Eu acabei de realizar uma ação. Além desses advérbios, eu posso utilizar o since e o for. E aí eu vou soletrar para vocês, tá? O since, S-I-N-C-E. Cuidado com a pronúncia dessa palavra, não é science. Science é uma outra palavra de uma outra pronúncia que também existe, que é ciência. Só que esse advérbio aí, since, ele é pronunciado dessa forma. E o for, né? E a gente viu, quando é que eu posso utilizar um ou outro? Qual a diferença entre os dois? O since vai ser utilizado para indicar o período inicial de alguma coisa. E eu até trouxe exemplos para vocês, né? Quando você vai numa loja, por exemplo, que você entra, normalmente tem lá na fachada, né? O nome da loja e embaixo tem o nome since e o ano que aquela loja começou, que ela inaugurou. Tá? Quando a gente compra um produto, por exemplo, o nome do produto tem lá abaixo do nome dele, né? Since 1994, por exemplo, desde 1994, que foi quando esse produto começou a circular. Então lembra, o since, ele marca o período inicial de alguma ação.
Já o for, ele vai marcar a duração geral dessa ação. Vou te dar um exemplo com o for. Eu posso dizer para vocês, ó, I have been to France for 4 weeks. Eu estive na França por 4 semanas. Estou falando da duração geral, né? Eu fui e passei 4 semanas. Beleza? Então eu posso utilizar esses advérbios também com o meu tempo verbal present perfect. Agora eu te convido para a gente ir lá para o quadro antes de resolvermos as atividades, tá certo? Para que a gente possa trabalhar mais uma vez as estruturas de afirmativo, negativo e interrogativo com esse tempo verbal. Então vem comigo, vamos embora. Ó, a gente vai dividir o quadro em 2 partes, tá certo? A primeira parte vai ser trabalhada com simple past e a segunda parte vai ser trabalhada com present perfect. Eu vou colocar aqui só para que vocês prestem atenção. Ó, simple past, a primeira parte, que é o passado simples, tá? É quando a ação ela aconteceu e foi finalizada. Já a segunda parte do nosso quadro, a gente vai trabalhar o present perfect. Present perfect, repito, é aquele tempo verbal que a ação começou no passado, mas ela tem uma certa influência com o teu tempo atual. E aí, para formar frases afirmativas, negativas e interrogativas com simple past, eu preciso lembrar daquela informação bem importante que eu já venho falando para vocês há muito tempo, né? Que cada tempo verbal possui o seu próprio verbo auxiliar, ou os seus próprios verbos auxiliares. Dependendo do tempo verbal, eu tenho mais de um verbo auxiliar, tá? No simple past, eu só tenho um. Ele é o did, tá? D-I-D, did, que vai ser utilizado para todos os pronomes, para todos os sujeitos. Esse did, esse verbo auxiliar, ele só vai entrar nas frases negativas e nas perguntas. No teu present perfect, a gente vai ter 2 verbos auxiliares. Quais são esses 2 verbos auxiliares? Vai ser o verbo have nas suas diversas formas, nas suas 2 formas, né? Que é o have ou o has, tá? Que vai depender aí do teu sujeito, do sujeito da tua oração. Só que lembra, tem uma observação muito importante em relação a isso. No simple past, o verbo auxiliar ele só aparece na negativa e na pergunta, na interrogativa. Já no present perfect, o teu verbo auxiliar ou os teus verbos auxiliares, eles aparecerão em todos os modos. Na frase afirmativa, na negativa e na pergunta também. Então se liga nisso aí, não esquece dessa informação. Tá? Então vamos lá. Eu quero dizer que eu trabalhei ontem. Aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de perguntar se esse verbo ele é um verbo regular ou irregular, porque tanto o passado simples como o present perfect faz essa distinção de verbos. Verbo regular é aquele verbo que no passado simples e no presente perfeito vai terminar em ed. Claro que alguns verbos, dependendo da terminação, além de adicionar ed, vai passar por alguma modificação. A gente já viu isso na aula da segunda-feira. Você pode revisitar esse vídeo no canal do YouTube da EducaPE, caso você precise. E os verbos irregulares, eles vão mudar totalmente de forma, assim como eu também apresentei para vocês na tabela da aula da segunda. Tá? Essas tabelas podem ser encontradas no material didático de vocês, no livro de inglês da escola ou qualquer outro livro de inglês. Normalmente fica na parte de trás, você tem uma tabela de verbos irregulares. Esses verbos, eles vão ser alterados totalmente de forma quando eu for conjugá-los no passado simples e no present perfect. Tá bom? Então vamos lá. Peguei o verbo trabalhar. O verbo trabalhar ele é um verbo regular. No passado simples e no particípio passado termina em ed. Tá? Então eu quero dizer, eu trabalhei na afirmativa do simple past, coloco primeiro o sujeito, depois o verbo conjugado no passado. Worked. I worked. E como é passado simples, lembra, eu preciso identificar quando essa ação ocorreu. Eu trabalhei, mas eu trabalhei quando? Essa informação ela é importante. Tá certo? Então você pode utilizar os advérbios de tempo. Time adverbs, beleza? Eu posso dizer, I worked yesterday, eu trabalhei ontem, tá? Agora esse yesterday ele não vai entrar aqui, porque a ação ainda acontece, tá? Ela se prolonga. Aqui eu vou colocar reticências, tá? Para que vocês lembrem de que precisa completar. E aí, ó, quando eu venho para o present perfect, qual a sequência? Qual seria a fórmula? Eu começo também com o sujeito, tá? Coloco o sujeito aqui, só que depois do sujeito eu vou precisar do verbo auxiliar. E aí lembra, eu tenho have e eu tenho has, que vai depender justamente do sujeito. Para o I, primeira pessoa de singular, eu sempre vou utilizar o have, tá? Então coloco isso lá na afirmativa, também entra, tá? I have. Depois eu vou precisar do teu verbo principal, tá? Lembra que have é verbo auxiliar nesse caso. E aí o teu verbo principal vai ser work, só que esse verbo work, no present perfect, ele tem que vir na forma do particípio passado. E aí eu já falei para você, como o particípio passado
de um verbo regular, ele vai terminar em ED também. Então vai ficar dessa mesma forma, tá bem? Então, ó, I have worked. E aí, quando eu digo I have worked, eu já formei uma frase afirmativa aí no presente perfeito. A ação, ela começou e ela se prolonga, ela tem uma influência com o meu tempo atual. Agora, vamos voltar aqui para o Simple Past para a gente ver a forma negativa. Aí, na forma negativa do Simple Past, eu vou precisar do verbo auxiliar, que eu já disse para vocês. Só um, tá? É o did. Então, ó, qual a sequência? Começo com o sujeito, vamos trocar aqui, vamos colocar she, tá? Vamos pegar she, coloco o meu verbo auxiliar do passado simples, que é o did. Depois eu coloco a partícula negativa, que é o not. Tá? E aí a gente já sabe, né, que esse did com not pode se juntar e formar a forma abreviada, que ficaria didn't. D-I-D-N apóstrofo T. Ok? E aí depois eu preciso do meu verbo principal, só que esse verbo principal agora ele não vai mais sofrer alteração. Ele vai voltar à forma base. Isso no passado simples, no simple past. Então ele volta à forma inicial. Então, ó, she didn't work. E aí eu coloco o complemento. She didn't work yesterday. Ela não trabalhou ontem. Beleza, isso é no passado simples. E no presente perfeito, Rafael, como é que ficaria? Presente perfeito começa também com o verbo, com o sujeito, tá? Com o teu pronome. Só que depois desse pronome eu vou precisar do verbo auxiliar, que não é did. Did é passado simples. Vai ser ou have ou has. Só que lembra, she é terceira pessoa. He, she, it. Terceira pessoa, eu sempre vou utilizar o verbo auxiliar has. Então, she has. Ok? E depois, como é negativa, eu preciso do not para indicar essa negação, tá? Então, she has not. Depois, eu vou precisar do teu verbo principal no particípio passado, tá? E aí, como é regular, termina em ED também, tá? She hasn't worked. She hasn't worked, tá? E aí, voltando para o Simple Past, agora para a pergunta. Todas as vezes que eu formo uma pergunta, a inversão sintática. Eu não começo mais com o sujeito. Tá? Eu tenho que colocar uma outra coisa, que vai ser o verbo auxiliar. Então, pego o verbo auxiliar do Simple Past, coloco aqui na frente, ó, did, depois o teu sujeito, depois o teu verbo principal sem nenhuma alteração. Então, no passado simples, como a gente já está acostumado, como a gente já sabe, o verbo ele só vai sofrer alteração no modo afirmativo, o verbo principal. Quando for na negativa e na pergunta, ele volta à sua origem. Tá? Então, did she work? Coloco um advérbio de tempo e depois a interrogação. Vamos para o Present Perfect agora. Ó. No Present Perfect, a mesma coisa, eu não posso mais começar com o sujeito. Começo com o verbo auxiliar, de acordo com esse pronome. Então, eu quero perguntar para ela. Então, ó, para ela eu sei que é o verbo auxiliar has. Depois eu coloco o pronome. Depois eu coloco o verbo principal no particípio passado. Has she worked? Beleza? Isso aqui a gente trabalhou somente com o verbo auxiliar, né? Perdão, com o verbo principal regular. Se for irregular, claro, a gente tem que se ater àquela tabela. Eu vou dar um exemplo de um verbo irregular, somente um, e depois vocês podem pesquisar o resto, tá? Lembrando que na aula anterior da segunda-feira a gente viu essa tabela, uma tabela incompleta, não são todos os verbos que a gente viu. Posso pegar aqui o verbo go, ó. O verbo go, que é o verbo ir, ele é um verbo irregular. Se ele é irregular, significa que no passado simples ele não pode terminar em ed. Eu não posso dizer go-ed, G-O-E-D. Isso é errado, porque ele é irregular. Ele vai mudar totalmente de forma. E aí o verbo go, no passado simples, fica went. No passado simples, fica went. Dessa forma aqui, ó. E no presente perfeito, que eu preciso do particípio passado desse verbo, ele também vai ter uma outra forma. Ele é irregular. Tá? Então, no particípio passado, ele fica, ó, gone. Desse jeito aqui. Vai ter, ou seja, esse verbo ele vai assumir 3 formas diferentes. Tá? Então, se liga nisso. A gente vai retornar agora para os slides, tá bom? E nos slides a gente vai fazer um pouquinho de prática. Vamos fazer atividades em relação ao Present Perfect e algumas atividades também referentes ao Simple Past, tá? Então, ó, presta atenção. Na primeira atividade, na página aí do teu slide, tem Rewrite the sentences according to the information given. A gente tem uma frase e você vai ter que transformar essa frase aí de acordo com a informação que foi dada entre parênteses. A primeira frase, ó, I have seen David recently. I have seen David recently, que significa, eu vi o David recentemente. Observa que a tradução, ela é traduzida como se fosse passado simples mesmo, normalmente, tá? E aí eu tenho que transformar isso em uma negativa. É o present perfect na negativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Coloco o sujeito, depois o verbo auxiliar que já está lá na frase, ó, have, depois o not.
e que eu posso fazer a forma abreviada, que ficaria, ó, haven't, do jeito que está aí entre parênteses, que você consegue observar. Então, lendo essa frase, você pode repetir comigo aí de casa. I have not seen David recently. I haven't seen David recently. A número 2 tem aí, ó, he has studied Greek. Ele estudou grego. Eu tenho que transformar isso aí em uma pergunta. Para transformar em pergunta, lembra da inversão sintática. Eu não começo com o sujeito, assim como eu fiz lá no número 1. Eu tenho que começar com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar já está na tua frase, é o has. Então, coloca o has no começo, depois o teu sujeito, depois o verbo principal no particípio passado, que já está lá terminado em ed, um verbo regular, depois da interrogação. Observa como é que ficou a pergunta, repete comigo aí de casa, tá? Has he studied Greek? Has he studied Greek? Número 3, they have talked to Kevin. Eles falaram com Kevin. Entre parênteses, eu tenho um W8 question, o who, que pergunta sobre pessoas, né, que significa quem. Então eu quero saber com quem ele falou. Já como é o W8 question, eu coloco ele lá no começo, tá certo? Depois do W8 question é que eu vou utilizar o verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar o pronome, depois o verbo principal no particípio passado. Então observa aí como é que ficou. Ó. Who have they talked to? Who, W8 question, have, auxiliar, they é o pronome e talked é o verbo principal. Número 4, I have lived in India. Eu morei na Índia. E entre parênteses a gente tem outro W8 question, where, que significa onde ou aonde. Eu estou querendo saber onde eu morei, tá? Então, coloque esse W8 question na frente, o mesmo esquema do número anterior, do número 3. Ó, where have you lived? Where have you lived? E aí, na próxima atividade, a gente tem aí, ó, rewrite the sentences according to the information given. A gente vai continuar fazendo as frases de acordo com a informação que foi dada. O número 5, eu tenho uma pergunta, né? Ó, have they moved to Rio? Observa a interrogação no final e observa que eu não comecei com o pronome, eu comecei com o verbo auxiliar por ser uma pergunta. Só que eu estou querendo transformar isso em uma afirmativa. Para transformar em uma afirmativa, a gente tem que quebrar com a inversão, ou seja, eu tenho que começar com o sujeito, tá? Então observa como é que ficou aí, ó. They have moved to Rio. O número 6, eu tenho aí, ó, we haven't bought a house. We haven't bought a house. O verbo principal é o verbo comprar, que aí na afirmativa, na negativa, está escrito no particípio passado, beleza? Ele é um verbo irregular. Eu estou querendo transformar isso em afirmativa, então vamos lá, ó, passo a passo. Primeiro eu coloco o pronome, que é o we, depois eu tenho que quebrar com aquela negativa ali do haven't, que está na forma abreviada, né? E vou precisar somente do have sozinho, tá? Depois eu preciso do verbo principal no particípio passado, já está no particípio passado, é o bought que está lá, e depois eu repito. Então olha como é que ficou, repete comigo de casa. We have bought a house. We have bought a house. Nós compramos uma casa. Quando não é tão importante, porque isso aí é o present perfect, beleza? Próximo, número 7, eu tenho aí Julia has come from Japan. A Júlia, ela chegou do Japão. Eu quero transformar isso em uma interrogativa. Então, como é que eu faço? Pego o verbo auxiliar e coloco na frente de Julia, na frente do sujeito. Observa a resposta. Has Julia come from Japan? E a interrogativa no final. Número 8. We have had lunch at home. We have had lunch at home. Nós almoçamos em casa. Eu quero transformar isso aí em uma negativa. Coloco o pronome, depois o verbo auxiliar seguido do not, que pode vir na forma abreviada, haven't, e depois o verbo principal, que nesse caso é o have, que está na forma ali do particípio passado, had. Observa a resposta. We haven't had lunch at home. Não almoçamos em casa. A próxima atividade, você tem que ir aí, ó, supply the present perfect of the verbs given. Você tem que escrever as frases com verbos que foram dados entre parênteses, só que conjugar esse verbo aí no present perfect, no presente perfeito. A primeira frase eu tenho aí, I, espaço, already, que é aquele advérbio que a gente trabalhou, que significa já, outro espaço, e aí a gente tem the letter, né? E o verbo, entre parênteses, é o write. Então, como é que eu transformaria esse write aí nessa frase no present perfect? É uma frase afirmativa, então coloca primeiro o pronome, que já está lá, I, depois o verbo auxiliar desse pronome. Qual que seria mesmo, have ou has? E aí? Vai ser o have, né? Então, I have already. E aí eu preciso do verbo principal, que é o write, no particípio passado. Ele é um verbo irregular, tá, gente? Então, se é um verbo irregular, não pode ficar writed com ed no final. Ele vai mudar totalmente de forma no particípio passado. Ficaria written, written. Observa aí, ó. I have already written the letter. Eu já escrevi a carta. Eu já escrevi a carta.
Número 2. He, espaço, here for 2 weeks. Lembra do for, que indica a duração de uma ação? E a gente tem entre parênteses o verbo work, que é o verbo principal. Ele é um verbo regular, como a gente viu lá no quadro agora há pouco. Como é que eu transformaria essa frase? Então, ó, pronome, depois o verbo auxiliar desse pronome e depois o verbo work no particípio passado. Observa a tua resposta. He has worked here for 2 weeks. He has worked here for 2 weeks. Ele trabalhou aqui por 2 semanas. Beleza? Número 3. We, espaço em branco, to London many times. O verbo que está entre parênteses é o go, que a gente viu no quadro também. Ele é um verbo irregular, beleza? Não vai ficar goed, vai ficar went. Perdão, no particípio passado vai ficar gone, tá? Então observa a tua resposta. We have gone to London many times. We have gone to London many times. Nós já fomos para Londres muitas vezes. Número 4. Opa, a gente tem um espaço em branco aí antes do pronome. Isso indica que é uma pergunta. Observa a tua interrogação lá no final. Se é uma pergunta, antes do pronome eu tenho que colocar o verbo auxiliar. E aí o verbo auxiliar do pronome you, a gente já sabe que é o have, tá? Então esse have vai ter que vir lá no começo da tua frase, da tua pergunta. E depois eu vou precisar desse verbo be no particípio passado. Be é um verbo irregular. No particípio passado, observa como é que ele fica. Ó. Ficaria been, tá? Então, have you ever been to Canada? Have you ever been to Canada? Você já esteve no Canadá? E lembra do uso aí do advérbio ever. Esse ever, ele tá querendo dar uma intensidade para saber se a pessoa já sequer alguma vez na vida fez alguma coisa. Nesse caso, do número 4, se a pessoa já esteve no Canadá. Continuando, a gente tem o número 5, ó. They, espaço, me recently. O verbo que está entre parênteses é o verbo visit, que significa visitar. Como é que eu transformaria esse verbo aí no presente perfeito, no particípio passado? Ele é um verbo regular. Se é regular, ele vai terminar em ed. Tá? Então eu coloco esse verbo terminado em ed e eu preciso também do verbo auxiliar referente ao they, ao pronome eles, tá? Que vai ser o have. Então observa aí, ó. They have visited me recently. Eles me visitaram recentemente. They have visited me recently. Número 6. I, espaço, Paul lately. E o verbo que está entre parênteses é o not see. Eu quero uma negativa desse verbo aí, do verbo see, que é o verbo ver. Ele é irregular. Ou seja, não vai terminar em ed, vai mudar totalmente de forma. Então, observa lá na tua tabela, no teu livro, no teu material didático, tá? Eu preciso do pronome, depois do verbo auxiliar seguido do not, e o verbo see no particípio passado, que ficaria seen. Então, observa a resposta. I have not seen Paul lately. I have not seen Paul lately. Eu não vejo Paulo ultimamente. 7. A gente tem Susan, espaço, in Greece. Entre parênteses, a gente tem o verbo live, que é o verbo morar ou viver, tá? E tem uma observação bem importante desse live aí, desse verbo. Corta pra mim, só pra eu explicar rapidão. Ó, esse verbo live, L-I-V-E, ele pode ser pronunciado de 2 formas. E vocês já estão muito acostumados com isso, de acordo com esses ao vivos que a gente tem ultimamente, né? Esse L-I-V-E, ele pode ser pronunciado como live, tá? Live, e aí vai ser morar ou viver. Ou pode ser pronunciado como live, aquela do Instagram, que a gente já conhece. E aí live vai ser traduzido como ao vivo, tá? Mas a grafia, a forma de escrever vai ser a mesma, ok? E aí, retornando para os slides, ó, a gente tem que transformar esse live aí no presente perfeito, tá? É um verbo regular, então vai terminar em D. E aí eu vou precisar do verbo auxiliar referente a esse sujeito, a Susan, que é ela. E para ela a gente sabe que utiliza o verbo auxiliar has. Então, ó, Susan has lived in Greece. Susan has lived in Greece. Ela morou na Grécia. Número 8, a gente tem aí the boys, espaço, not arrive. Arrive é outro verbo regular, então vai terminar em D. Estou querendo uma negativa. O pronome, o sujeito é the boys, corresponde a eles. Para eles, a gente vai utilizar o verbo have, beleza? Então, observa a tua resposta. The boys have not arrived home yet. Os meninos ainda não chegaram em casa. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até mais.